O pescador chamado Simão sentia o gosto amargo do medo enquanto as águas geladas invadiam o convés de sua pequena embarcação. Ele estava acostumado com a fúria do mar, mas aquela tempestade era diferente de tudo que já vira em décadas de profissão. As nuvens negras pareciam ter engolido o mundo, e o vento soprava com uma força que tornava impossível qualquer manobra de resgate ou fuga. Simão achou que iria morrer na tempestade, sentindo que cada batida de seu coração poderia ser a última contra o rugido do abismo. Ele se agarrou ao mastro, fechou os olhos e entregou sua alma ao destino, acreditando que o oceano seria seu túmulo definitivo naquela noite sem estrelas. O desespero era total, e o silêncio de Deus parecia confirmar que o fim de sua jornada terrena havia chegado de forma brutal e inevitável sob as ondas violentas. No ápice do caos, quando uma vaga gigante se armava para partir o barco ao meio, uma mão firme e quente tocou o ombro de Simão. O impacto foi tão real que ele abriu os olhos, esperando ver o rosto da morte, mas encontrou o olhar sereno de Jesus. Era Jesus quem o salvava, caminhando sobre a fúria das águas como se estivesse em terra firme e segura. O mestre não gritava contra o vento. Sua mera presença parecia impor um limite à destruição que cercava o pescador. Simão, por que o seu coração se entregou ao medo antes de me chamar? Perguntou o Senhor com uma voz que cortava o estrondo do trovão. O impossível estava acontecendo diante de seus olhos. O homem que achava que ia morrer agora respirava o ar da eternidade no meio do naufrágio. A salvação não era apenas física, mas espiritual. Jesus aproximou-se do centro do barco e, com um gesto simples de sua mão direita, ordenou que o vento se calasse e que as ondas baixassem sua crista de fúria. Instantaneamente, a tempestade recuou, transformando-se em uma brisa suave que acariciava o rosto de Simão. O segredo divino revelado ali era que a autoridade de Cristo sobre a criação é absoluta e imediata para quem nele confia. O pescador caiu de joelhos, soluçando de alívio e de um temor sagrado que nunca sentirá antes. Ele percebeu que sua vida fora poupada por um propósito que ia além de pescar peixes naquelas águas. O plano de Deus era usar aquele momento de terror para forjar em Simão uma fé inabalável, preparando para as tempestades maiores que a vida ainda traria. O impossível tornará-se a realidade palpável de um homem que fora resgatado do próprio abismo. O mestre sentou-se ao lado de Simão e começou a falar sobre a fragilidade humana e a força divina que se manifesta na fraqueza assumida. Ele explicou que o mar agitado fora permitido para que o pescador pudesse ver que sua força era insuficiente, mas que a graça era abundante. O segredo divino era que Jesus nunca esteve ausente. Ele estava apenas esperando o momento em que Simão não teria mais nada que se agarrar, exceto a sua mão estendida. O impossível era a paz que agora inundava o coração do pescador, uma calmaria interna muito mais profunda do que a calmaria do oceano. Jesus mostrou que a salvação é um processo de entrega total, onde o fim do homem é o começo da obra de Deus. Simão sentia que nascerá de novo entre as tábuas molhadas de seu barco, agora transformado em um altar de gratidão eterna. Jesus ordenou que Simão olhasse para as redes que estavam amontoadas em um canto, agora secas e prontas para o trabalho sobrenatural. O mestre disse que a partir daquele momento, Simão não seria mais escravo do medo do mar, mas mestre das águas sob o comando do reino. O impossível aconteceu novamente quando, ao comando de Jesus, o barco começou a ser cercado por uma vida abundante que subia das profundezas. O segredo divino era que a obediência após o resgate produz frutos que a lógica humana não consegue prever. O plano de Deus era mostrar que ele não apenas salva da morte, mas abençoa com uma vida plena e próspera. Simão trabalhava agora com uma energia renovada, sentindo que cada peixe recolhido era uma confirmação de sua nova aliança com o Salvador. A tempestade fora o portal para uma abundância que ele nunca julgara possível alcançar. Enquanto navegavam em direção à costa, Jesus falava sobre a importância de contar aos outros sobre quem o salvara da tempestade. O segredo divino era que a salvação individual é uma semente para a salvação coletiva de toda uma comunidade. O impossível era ver a mudança no semblante de Simão. A dureza de anos de trabalho amargo fora substituída por uma doçura espiritual e uma autoridade humilde. Jesus explicou que cada cicatriz daquela noite seria um testemunho de poder. O plano de Deus era usar Simão como um farol para os aflitos, alguém que poderia dizer com propriedade que a morte não tem poder sobre quem está sob a guarda de Cristo. O pescador entenderá que sua vida era agora um empréstimo divino para a glória do Mestre. O impossível tornará-se o seu testemunho diário, e ele estava ansioso para tocar a areia e começar sua missão. Jesus deu a Simão uma instrução final: nunca mais olhe para as ondas sem se lembrar daquele que as usa como caminho para vir ao seu encontro. O segredo divino era que a presença de Deus é constante, mesmo quando o mar está em silêncio ou em fúria. O impossível continuava a agir, pois Simão sentia que Jesus estava gravado em sua alma de forma indelével. O plano de Deus fora executado com perfeição, transformando um náufrago em um pescador de almas.
O sol começou a despontar no horizonte, iluminando o caminho de volta com uma glória que parecia vir do próprio trono do Altíssimo. Simão olhava para Jesus e via nele a resposta para todas as suas angústias passadas. Ele sabia que o homem que achará que iria morrer fora sepultado nas águas, e o homem que Jesus salvara agora vivia para a eternidade. Ao encostar o barco na praia, Simão foi recebido por seus companheiros que haviam desistido de sua busca, julgando-o morto pela força do vendaval. O impossível era o sinal que o silenciava. O barco estava intacto e o pescador irradiava uma paz celestial. O segredo divino começou a ser proclamado ali mesmo, na areia úmida. Simão contou como Jesus apareceu no meio do nada e como sua voz acalmou o que nenhum homem poderia controlar. O plano de Deus florescia em cada coração que ouvia o relato, despertando uma fé que a vila nunca conhecera. A salvação de Simão tornou-se a esperança de muitos, provando que o Mestre ainda caminha sobre as águas do nosso sofrimento para nos resgatar. O pescador era prova viva de que a morte perde seu aguilhão quando o autor da vida decide entrar no nosso barco de dor. Anos passaram e Simão tornou-se o guardião das histórias de milagres daquela região, ensinando a todos que Jesus é o único refúgio seguro em qualquer tempestade da vida. O impossível continuava a ser a marca de sua caminhada, com curas e prodígios que acompanhavam seu testemunho de fé. O segredo divino de sua vida era a total dependência do Salvador, uma lição aprendida na noite em que ele achou que tudo acabaria. O plano de Deus para Simão foi plenamente realizado, e ele viveu para ver gerações sendo transformadas pela mensagem que ele trouxera do meio do mar revolto. Ele olhava para o oceano com gratidão, sabendo que as águas que tentaram matá-lo foram as mesmas que trouxeram a vida até ele. O pescador que Jesus salvou tornou-se o mestre que guiou multidões para o porto seguro da graça. A história de Simão termina com ele olhando para o pôr do sol, pronto para o encontro final com aquele que o resgatara. Ele sabia que a última tempestade da morte não teria poder sobre ele, pois ele já fora salvo por Jesus uma vez e para sempre. O segredo divino estava completo, e o plano de Deus foi um sucesso glorioso. O impossível era a paz que o envolvia enquanto ele fechava os olhos para este mundo e os abria para a eternidade. O pescador, a tempestade e o Salvador tornaram-se uma só canção de redenção que ainda hoje inspira os que sentem que o mar da vida vai engoli-los. Simão partiu, sabendo que Jesus sempre salva quem o busca, e que a tempestade é apenas o cenário para o maior milagre que um homem pode experimentar, o encontro real com o Senhor de tudo.